Boa noite, nós estamos aqui começando a nossa live de hoje à noite, esperando o tempo das 20 horas que combinamos com os irmãos. Só estamos aqui fazendo alguns testes, né? Vocês que estão entrando aí podem nos dar um retorno em relação ao som, se vocês estão escutando bem. O pastor Cristiano aí já vi que já entrou. Tá bom o som aí, Cristiano? Pode nos dar um ok aí, nos dar um feedback no que diz respeito aí se vocês estão ouvindo bem. Estamos aqui com uma expectativa no coração, eu e a Fábio. No que diz respeito, né, Deus tem nos gerado uma responsabilidade no coração, no que diz respeito às famílias, os casais, o matrimônio. E para quem nos conhece, sabe muito bem que nós temos trabalhado muito assim, né? Todos os meses nós temos um happy hour, todos os meses nós temos algo pontual assim para a vida dos casais. Uma quarta-feira do mês nós temos algo específico, algum tema que Deus trabalhe conosco. O ano passado, né, nós tivemos um lindo retiro ali no Hotel Laje de Pedra, em Gramado. E foi o ápice para nós, assim, né? Como Deus trabalhou a vida dos casais, como Deus trabalhou a nossa vida. E foi muito lindo. Então, com esse tempo de quarentena, é um desafio, assim, né? A gente vai lendo aqui os comentários, né? É muito legal. E a gente viu, assim, como Deus tem sido bom conosco, né? E como Deus tem sido bom conosco para, nesse tempo de quarentena, que nos reservou dentro de casa, nos reservou junto com o nosso cônjuge, nos reservou junto com os nossos filhos. E isso é bênção de Deus, é lindo demais, né? Só que talvez nós nunca vivemos isso. Mesmo eu e a Fábio, nós temos 33 anos juntos, desde da primeira bitoca, do primeiro beijo. E 30 anos juntos, e 18 anos de casado em Cristo. E talvez é o tempo que mais eu fiquei em casa direto. Né? Então são coisas novas. Então nós precisamos ser despertados em algumas coisas. E aí compartilhando com o pastor Arthur e com a Cris, que é a sua esposa, né? Daqui a pouquinho já devem estar entrando ao vivo, nós estamos esperando o acesso deles. E eles falam muito para casais, né? Eles escreveram um livro, Bem Casados, né? E então nós cremos, assim, nós temos orado por isso, que eles têm algo de Deus para compartilhar conosco, para ministrar o nosso coração. E coisas que são princípios da palavra de Deus, princípios basilares, fundamentos, né, do matrimônio, da aliança que nós firmamos diante de Deus, diante dos homens, para aqueles que são casados, né, que escolheram casar, como o Lucas Basualdo, né, que disse que também ia estar vendo. Agora eu estou vendo que ele entrou aqui e disse: não, pastor, eu vou estar ali ligado porque eu preciso aprender essas coisas, né? Eu sei que eu sou um homem que Deus me fez para casar, para ter um matrimônio. E eu disse: é isso aí. Então, nós cremos aí que vai ser um lindo tempo de despertar algumas coisas, de ensino, de edificação, para que nós possamos manter essa reputação no que diz respeito ao casamento, a reputação no que diz respeito à família. Amém, queridos? Porque Deus é um Deus de família mesmo. Deus criou lá Adão e Eva, lá no início, no Jardim do Éden, com um propósito de estabelecer uma igreja forte, né? A igreja forte, ela só é estabelecida quando existe uma família forte, né? Então, por isso que nós precisamos fundamentar essa casa, essa família na rocha, na palavra, e é nisso que nós queremos conversar um pouquinho aqui. Então, nós estamos aqui fazendo uma introdução junto com vocês que já entraram, né? Estamos esperando aqui os convidados, né? Eles falaram que 8 horas em ponto estariam entrando, então estamos aqui esperando, e vocês todos sejam bem-vindos. É muito lindo, assim, isso desperta em nós algo muito lindo também dentro de nós, que é essa fome que vocês têm, né? Vocês que já entraram, vocês que estão ligados aqui junto conosco, e isso que é o lindo de Deus, é muito lindo. O pastor Arthur disse que está engatilhado aqui, mas eu não vi nada. Tá, espera, amor.
Tem que pedir. Graças a Deus, nós estamos aqui esperando a Mari. Mari, boa noite, querida. Sorocaba. Pessoal lá de Sorocaba entrando, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Saudade de vocês. Estamos esperando aqui o pastor Arthur. Graças a Deus. Quer que eu pegue meu celular pra ver se ele tá mandando alguma coisa? Segura aqui, né? Graças a Deus. Amém, queridos? Estava falando aqui, né, sobre essa importância muito grande de nós enfatizarmos os casais, a família, o matrimônio. E Deus tem nos dado essa graça, né, de ter esse tempo específico dentro da igreja e de termos a cada mesa um tema pontual, de juntarmos os casais, fazer um happy hour, fazer uma comunhão, compartilhar as dificuldades, compartilhar as vitórias. E isso tem alegrado, né, o nosso coração, isso tem despertado a nossa vida. Então por isso que nós continuamos focados nisso, enfatizando isso. Amém, queridos? Anderson Romero, bem-vindo. Seja bem-vindo aí, querido. Estamos esperando aqui o pastor Arthur solicitar a sua entrada para nós darmos início e introduzirmos eles aqui, ele e a sua esposa. Amém? Devem estar entrando. Vem, pastor Arthur, venha. Chegue mais. Graças a Deus. E como nós estávamos falando aqui antes, né? Diz que a nossa live travou pra ele. Entrou ali, ó. São coisas muito desafiadoras desse tempo. Acho que agora estão entrando. Aqui junto. Devem estar entrando agora. Eu dei aqui a permissão para eles entrarem. Olá! Vamos! Deixa eu arrumar aqui direitinho. Ô, queridos. Ô, gente boa. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Tudo. Estamos aqui na expectativa. Tem um povo aqui na expectativa. Maravilha, O sinal viu? da internet está meio difícil hoje e estava travado. Nós não estávamos conseguindo entrar. São essas dificuldades de hoje, né? Talvez a gente não estaria tão preocupado com essas coisas, mas esse é o tempo. É o tempo de nós estarmos online, é o tempo de nós estarmos nos edificando online. E para nós é com muita alegria que nós recebemos vocês, pastor Arthur e Cris Fernandes. A Fábio ainda disse, chama ela de Cris, que no livro está Cris. Né? Então a gente... Com muita alegria, assim, viu, que nós estamos aqui para receber vocês. Eu vou deixar a Fábio introduzir vocês aqui, tá? Então, Legal. Obrigado, viu? Arthur, é um prazer revê-lo. Prazer em conhecer a Cris, né? Prazer. Nós sentimos no coração, então, de convidá-los, porque a gente, além de ter conhecido o pastor pessoalmente, a gente teve o privilégio de ganhar o livro de vocês. Mostra aí o meu livro. Bem casados. E a necessidade, então, de estar compartilhando um pouquinho, né, do que vocês têm para nos ensinar com o pessoal aqui da nossa congregação, né, da Brasa Restinga, nesse período tão difícil que a gente tem passado, né? Assim, alguns realmente estão sempre em casa, não podem sair, dependendo da região, né? E a gente viu a dificuldade que tem se levantado nos relacionamentos, tem despertado, então, falta de paciência, tem despertado algumas coisas que não são muito boas e que a gente gostaria de estar trabalhando nessa noite com vocês, né? Pode falar. E aí a gente conversou, nós estávamos dando uma introdução até vocês chegarem aqui, e nós estávamos falando que a primeira vez que eu beijei a Fábio faz 33 anos isso. Olha, opa, que legal. Parabéns. Faz 30 anos que nós estamos juntos, 18 anos casados no Senhor, e eu nunca havia ficado tanto tempo dentro de casa como esse tempo. Então, como verdadeiramente é um tempo de coisas novas. Né? E falando de coisas novas, a gente pode falar também de desafios novos. Sem dúvida. Né?
Então, Oportunidade, né? Que Deus abre oportunidade, né? A gente precisa estar atentos às oportunidades que Deus nos dá, não apenas visualizar e ver catástrofe, mas ver um tempo de Deus para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família, talvez um recomeço. é isso, Cris. E aí eu fiz uma pergunta aqui, assim, para a gente começar, né? Legal. E alinhar. Eu coloquei assim, casais em tempo de quarentena. Como manter-se equilibrados neste tempo tão desafiador? Joia. Bom, primeiro dizer que é uma alegria tremenda para a gente estar aqui com vocês, com a igreja de vocês. Esse contato que a gente teve em dezembro, embora muito rápido, foi muito proveitoso, muito abençoador para a minha vida. Cheguei contando para a Cris sobre vocês, sobre as experiências que a gente teve aí juntos. E louvado seja Deus que separou esse tempo para a gente aqui hoje à noite. Quero que vocês contem com a gente sempre. E dizer também, vocês estavam falando do aniversário de casamento, eu vi uma postagem aí, acho que da Fabi. É Fabi, não é? Fabi. Fabi, oi Fabi. Os paulistas é Fabi. Tá. E olha, o seu visual estava bem diferente, hein, pastor? Preciso confessar que eu me surpreendi com uma foto ali, viu? Mas tudo bem, vamos para a pergunta. Na verdade, o que a gente está vivendo é um período assim que, na sociedade como um todo, o desequilíbrio tomou conta. Está todo mundo desequilibrado, né? E isso acaba afetando o povo de Deus também. Não tem jeito. Eu tenho percebido o seguinte, pastor, que os casais que já vinham assim, caminhando bem, caminhando em paz, conseguindo administrar suas dificuldades, suas lutas, estão encarando esse período de quarentena, de isolamento, do tempo em casa, de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais tranquila. Essas coisas estão mais, assim, mais amenizadas, porque de alguma forma eles já vinham caminhando dentro de um equilíbrio, de uma paz. Agora, para os casais que já vinham enfrentando crises, e essas crises estavam sendo arrastadas, a pandemia, a quarentena, o isolamento expôs isso de uma maneira brutal, de uma maneira que não deu tempo nem da gente pensar, né? Então, os casais estão tendo que lidar com isso agora, e manter o equilíbrio é um grande desafio mesmo. A gente já tem números comprovados lá na China, por exemplo, que mostram que logo após o período desse isolamento mais intenso, quando começou a flexibilizar, né, a volta do pessoal, aumentou assim muito o número de divórcios na China. Justamente por conta disso, assim como você, muitas pessoas não passavam um tempo tão grande em casa e na companhia da família como estão passando agora. Todos nós temos a nossa rotina, a nossa agenda, nosso trabalho. A gente passa um bom tempo em casa, legal, mas não tanto quanto a gente está vendo agora. E esse tempo tão intenso acaba expondo algumas feridas, acaba gerando um cansaço, um desgaste, quase que natural de qualquer relacionamento que tem tanto contato assim, né? Nós costumamos caminhar com amigos, com familiares, mas sempre com limites, né? De tempo e de lugar. Se você pegar um grande amigo seu para conviver com ele por um ano seguido, todo dia, dia e noite, o tempo inteiro dentro de casa, é sem dúvida alguma que a amizade não vai ser mais a mesma depois de um ano. Da mesma forma, o nosso relacionamento conjugal não vai ser mais o mesmo também depois que a gente sair dessa. Eu tenho dito aqui para a igreja o seguinte, muitas pessoas dizem assim, pastor, eu não vejo a hora disso tudo passar e voltar ao normal. Cara, acorda, a gente não vai voltar ao normal. Ou então eu diria que a gente vai voltar ao novo, a gente está indo em direção ao novo normal. Ao novo normal. Agora, voltar como era há 2 meses atrás, completamente impossível e fora de cogitação. Então, primeiro, quanto antes a gente aceitar isso é melhor. E segundo, quanto mais cedo a gente começar a tomar algumas medidas de precaução, de prevenção, é melhor também. Sabe, pastor, sabe, infelizmente, alguns casais que a gente aconselha, conversa, eles costumavam ficar até mais tarde, até depois do horário do trabalho na empresa. Às vezes até em repartição pública, que tem horário mais específico para fechar. Sabe por quê? Porque eles não queriam estar em casa. Eles prorrogavam ao máximo a chegada deles em casa. A rotina vira uma rota de fuga, né? Para que a gente não
não encare algumas coisas que a gente precisa encarar, né? Agora, imagine esse cidadão dentro de casa o tempo todo, vai ter choque, vai ter momento de loucura, vai ter momento de desequilíbrio. E isso também se aplica aos filhos, né, Cris? Ah, com certeza, com certeza. E a gente precisa estar nesse momento um pouco atento aos movimentos da nossa casa. Nós estávamos numa live ontem, a gente até comentou sobre isso, que nós temos 2 filhos e os 2 são totalmente diferentes. Um começa a expressar a irritabilidade muito rápido, muito fácil. Então, eu consigo identificar que ele está irritado com alguma situação. E a outra não, a outra é mais contida, é mais introspectiva. Então, e da mesma forma, a gente tá todo mundo junto aqui, a gente se esbarra na cozinha, a gente se esbarra no quarto, e a gente precisa, nós como casais, né, como os líderes da casa, identificar também esses movimentos da casa, porque cada um reage à ansiedade, à angústia de uma forma diferente. Alguns vão reagir chorando, outros vão reagir se trancando, se fechando. Então, é necessária e a comunicação é muito importante, no caso, tanto para o casal como para os filhos também, né? E que atire o primeiro celular quem ainda não se irritou nessa quarentena, né? O título do nome do nosso livro que você mostrou aí é Bem Casados, aí o subtítulo a gente escolheu a dedo, Inspirando Casais da Vida Real. Porque a gente cansou de ler livro de casais de novela, de casais de propaganda de margarina, de casais de filme, de 10 passos para isso, 15 passos para aquilo. No dia a dia da vida conjugal, cara, a coisa fica difícil, aperta, a gente não acerta sempre, a gente fere o outro, a gente erra com os filhos, a gente fala o que a gente não gostaria, a gente age de uma maneira que a gente não gostaria, e isso todos os casais estão sujeitos a passar. E, inclusive nós não somos um casal, o Superman casado com a Mulher Maravilha. Nós somos casal da vida real, como qualquer outro casal que tem suas lutas, seus dilemas, e que procuram em Cristo se harmonizar, né? E esses dilemas que os casais têm, que diferem um do outro, nesses dias que a gente está vivendo, eles estão à flor da pele, eles estão completamente expostos. Então, a primeira dica que a gente poderia deixar hoje para os nossos amados é: de parados a gente já está, né? Pare, Isso. se arrependa, comunique principalmente, né? Todos os dias, já que temos bastante tempo, e vamos botar os pingos no dedo, aproveitar. Então, não existe mais a falta de tempo, o tempo está sobrando, então vamos comunicar de alguma forma, vamos nos comunicar. Isso. A grande questão, Fábio, com relação à comunicação, é que às vezes a gente não se comunica da forma que a gente deveria se comunicar. E às vezes aquilo que eu falo não é aquilo que o outro entende. Aí é a grande questão, né, para o casamento, é eu tentar me comunicar de uma maneira efetiva, e conflito nós vamos ter. Porque todo mundo que está junto, de uma hora para outra, né? Isso é inerente a um relacionamento. Pode ser mãe e filho, pode ser casal. Conflito nós vamos ter. Então, de que forma, então, nós podemos conflitar de uma forma que seja saudável, né? E que seja inteligente. E Deus nos deu inteligência e nos deu sabedoria para a gente poder utilizar isso da melhor forma possível. Então, de que forma posso, aí talvez seria, né, um tema muito legal para a gente trabalhar. De que forma, então, eu posso trabalhar minha comunicação dentro de casa para que quando eu fale com o meu esposo, com o meu cônjuge, né, porque nós estamos aqui, não sei, nós temos homens e mulheres entrando, né? Então, para quando eu fale com o meu cônjuge, essa comunicação não saia com ruído. Não chegue para ele com ruído, né? Para o meu cônjuge. E ele entenda claramente aquilo que eu quero falar. Essa é a grande questão. Muitas vezes eu falo nas entrelinhas. Muitas vezes a minha irritabilidade, eu fico irritada, mas eu estou querendo dizer alguma coisa, mas eu não digo. Essa é a grande questão. Não é apenas a comunicação, mas eu preciso me comunicar de uma maneira sábia. E aí a gente tem vários fatores aí que podem
nos ajudar para nos comunicarmos de uma maneira melhor, né? Eu acho que a gente tem esse tempo de aprendizado, de reaprender as coisas. Eu acho que a gente tem aprendido também outras maneiras de comunicar nesse tempo, né? Comunicar não só com palavras e com silêncio, mas comunicar com atitudes, com hábitos novos e com rotina. Essa palavra está bem interessante, porque uma das coisas que a gente mais procura evitar na vida, para não cair na mesmice, né, das coisas, é rotina. Todo mundo sempre quis evitar rotina. E agora, quando a gente se vê nessa situação de isolamento, o que a gente ouve dos especialistas, dos profissionais? Tem uma rotina, né? Para vocês não enlouquecerem, continuem numa rotina. Só que não dá para a gente fazer a rotina de antes. Levantar, trabalhar, levar filho na escola. Não é dessa rotina que a gente está falando. É uma nova rotina. Então, rotinas são importantes, ponto. Uma nova rotina precisa ser descoberta. E a gente comunica também através da rotina. Vou dar alguns exemplos para vocês que são dicas e que a gente tem experimentado de perto aqui em casa. Por exemplo, as nossas manhãs sempre são muito agitadas. Os 2 filhos estudam de manhã, então a gente acorda de manhã naquela loucura toda, quase que jogando eles da cama, colocando a xícara de leite na boca, colocando uniforme, pegando material, e eles vão terminar de acordar lá na escola. Talvez essa seja a rotina de bastante gente que está acompanhando a gente aí. E eles vão terminar de acordar lá pela primeira, segunda aula, né? E a gente sai correndo para o trabalho. Quando a gente vê, a gente já está no trabalho. Essa era a nossa rotina. Agora, sem a aula, eles estavam tendo aula online e agora estão de férias. A escola antecipou as férias. A gente tem redescoberto, por exemplo, a rotina do café da manhã. Então, a gente está conversando mais no café da manhã, tomando um café da manhã mais tranquilo. Tudo que tem na geladeira, no armário, a gente joga na mesa, coloca na mesa, para a gente passar mais tempo. Sai um pão na chapa que alguém vai preparar, sai alguma coisa diferente no café da manhã. E o nosso café da manhã, que era aquela correria, era aquela loucura, ele está durando. O que a gente tem para fazer depois? Né? Tem outras atividades para fazer, mas não exige horário específico. Outra coisa que a gente tem reaprendido aqui é em relação à boa, velha e admirada gastronomia, né? Acho que todo mundo nessa quarentena a gente está perdendo a paciência, mas está compensando em quilos, né? Então a gente tem procurado fazer várias coisas juntos na cozinha, e incluindo as crianças, a participação deles. A minha, normalmente eu não vou para a cozinha para preparar refeições e tal. A minha participação também. E a gente tem aprendido a se comunicar assim também, fazendo coisas juntos. Nós moramos num local que tem uma quadra, tem uma área de lazer, e nessa área de lazer tem uma quadra e um campo de futebol. Nós moramos aqui há 4 anos. Nós nunca fomos tanto nessa quadra e nesse campo de futebol como a gente tem ido agora. É uma loucura. Se eu somar, eu fui mais de 40 dias seguidos, muito mais. Acho que quase 50 dias seguidos na quadra. Hoje eu fui. Choveu, que hoje à tarde em Sorocaba. Está relativamente frio. E hoje à tarde eu fui para a quadra com meu filho. A Cris tem ido, a Júlia vai também. Era algo que a gente não tinha na nossa rotina. E quanto que a gente se comunica lá? A gente se comunica com risadas, a gente se comunica com brincadeiras, a gente se comunica com boladas, a gente se comunica de uma série de maneiras diferentes, mas que tem fortalecido bastante a nossa vida. E bem fundamental, viu, Fábio e pastor? A redescoberta da rotina da devocionalidade também, né? Isso é muito importante. Para nós, assim, às vezes a gente fala, as pessoas falam assim, vocês estão na igreja o tempo inteiro, vocês vivem fazendo devocional. Não, a gente corre o dia inteiro. E às vezes a devocional a gente vai se arrastando para ler um livro inteiro da Bíblia com as crianças. Era assim, a gente lia um dia, no outro dia a gente perdia o horário, eles tinham que levantar muito cedo. Nós resgatamos isso dentro da nossa casa, sabe? Isso tem sido tão precioso para a gente. Ontem mesmo, o meu filho tem 9 anos, ele falou assim, nossa mãe, como a gente tem aprendido da Bíblia, né? E isso, eles não vão lembrar que o coronavírus está aí, a memória afetiva deles, aquilo que eles vão guardar para a vida futura deles, é o tempo que o papai e a mamãe passou com eles, lendo a Bíblia e ensinando a palavra. E ali a gente já puxa um violão, já começa a tocar, já começa a cantar,
momentos assim que eles vão guardar para a vida adulta deles e eles vão repassar isso para os filhos. E isso não tem preço, sabe? Eu vou falar uma coisa bem sincera, duas coisas bem sinceras para vocês. Viu? Vocês podem interromper a gente também, a gente viu? fala bastante, A gente então, já por favor. tagarelando aqui. A primeira coisa bem sincera, você pode inventar receita nova, você pode ir para a quadra todo dia, você pode inventar uma arte nova, tocar todo tipo de instrumento. Meu amigo, minha amiga, se Jesus não estiver no centro da tua vida e da tua família, nessa quarentena, não serviu para nada, não adiantou. Se Jesus não estiver no centro aí da tua vida, da tua história, do seu casamento, maridão, meu amigo, pega firme essa família aí, convida o pessoal para ler a Bíblia, para orar, viu? Não precisa preparar um sermão de 500 páginas, aí uma tese de teologia. Estou falando, lê um versículo e compartilha com a família aquilo que Deus falou ao seu coração. Se Deus não falou nada, lê o versículo e convida a família para orar e ora com a família. Você, maridão, é nosso papel, a gente precisa disso, é importante que a gente faça isso. Esposa querida, ajuda o maridão nessa tarefa, reúne as crianças, reúne os filhos. Pode ser que não sejam crianças, sejam jovens, adolescentes. Reúne a turma toda aí. A gente vem existe assim uma tradição de culto doméstico, né, que a gente sempre ouve falar. E a gente ouve histórias, às vezes, de pessoas que têm até pavor de culto doméstico. Quando fazia, o pai obrigava, cantava 200 hinos, lia o Salmo 119, era um culto de 4 horas em casa, era um terror. Existem 1001 maneiras hoje da gente fazer isso. Tem tanto vídeo bom no YouTube, material... A teologia do caminho, né, que a gente também tem utilizado, né? A teologia do caminho, o que é isso? Você, enquanto você está fazendo as suas atividades, você introduz a Bíblia naquilo que você está fazendo. Então, você está vendo um jornal, as crianças estão perto, você comenta alguma coisa do jornal, mas você já traz à memória deles aquilo que Deus faz. Olha, o coronavírus está aí, está matando muita gente, mas Deus, ele reina, ele está no trono. Ele não perde o controle da nossa história, tá vendo? Isso se chama teologia do caminho. Enquanto eu estou caminhando, eu estou ensinando a palavra. Eu não preciso literalmente parar tudo que eu estou fazendo, colocar um terno e uma gravata, explicar a palavra de Deus e cantar o prelúdio de jeito nenhum. A teologia do caminho, ela me ensina que a cada momento que eu ando, eu estou ensinando, eu estou instruindo. É aquilo que a Bíblia diz, né? Ata nas tuas portas, coloca na sua porta ali aquilo que você pode lembrar dos louvores do Senhor, do seu poder, das maravilhas que Ele fez, e mal nenhum vai chegar na tua tenda. É isso aí que a gente crê. Tá ouvindo? E aí eles vão inculcando, né? E aqui a gente pode estar falando para esposas que os maridos não vão à igreja, que não conhecem a Cristo, ou então vice-versa, né? Maridos que estão ali todo domingo, indo à igreja e a esposa não acompanha, e hoje se vê meio que sozinho, mas Jesus está conosco a todo momento. Então é a nossa responsabilidade passar e repassar esse amor que Ele tem para nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ontem nós estávamos falando da devocional da nossa casa, o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, nos dando livre acesso. Nós temos livre acesso para Deus hoje, através do seu Filho Jesus. Não existe nada que possa nos separar do amor dele. Nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, profundidade. Qualquer outra criatura pode nos separar desse amor que está livre. É um livre acesso, então nós precisamos utilizar desse livre acesso. Nós nos acostumamos com o poder da oração. Ontem nós estávamos numa live e uma mulher comentou assim, mas eu oro, mas creia. A oração não pode ser aquela oração corriqueira, como se eu estivesse falando em nome de Jesus, câmbio, desligo. Eu creio no poder do Senhor, que opera através da minha vida, na minha casa e do meu casamento. A oração não é o último recurso para salvar o meu lar.
A oração é o primeiro recurso. Então, se eu sou salva em Jesus e o meu marido ainda não teve um encontro com Jesus, eu vou santificar minha casa. Eu vou levantar essas bandeiras, né? E eu vou levantar essas bandeiras do amor do Senhor dentro do meu lar, né? E vice-versa. É hora de crer, gente. É hora de crer na promessa de Deus, é hora de caminhar pela fé, porque momentos como esse que a gente passa, ou eles derrubam a gente de vez, derrubam o nosso casamento, ou então a gente encontra na tempestade, na tribulação, na dificuldade, a oportunidade para viver a extraordinariedade da vida com Deus, que a gente não conhecia porque a gente vivia na ordinariedade, no normal. Quando Deus nos chama por caminhos extraordinários, Ele tem planos extraordinários, propósitos extraordinários, e isso naturalmente requer da nossa vida também atitudes extraordinárias. Ah, eu nunca orei, nunca orou mesmo, agora é hora de orar. Ah, eu nunca me preocupei com isso, eu nunca conduzi a minha família espiritualmente. Pô, você nunca viveu uma pandemia, então agora é a hora. Não podemos perder esse bonde da história. Eu tenho participado de um grupo de pastores aqui, de mentoria, né? Que foi criado especificamente para esse tempo. E um dos pastores estava dizendo que, ele disse uma frase sobre a igreja, mas que eu estou aplicando à família também. Ele diz assim, que o tempo não vai perdoar as igrejas que não souberam surfar nessa onda que Deus levantou. E o mesmo se aplica à família. O tempo não vai poupar as famílias que não entenderam o movimento de Deus nessa pandemia, não entenderam que é Deus levantando esta onda e, consequentemente, não surfaram nessa onda que Deus levantou. Então, a gente tem que olhar para tudo isso como oportunidade de fazer coisas que a gente nunca fez, porque a gente nunca viveu uma pandemia assim como essa. A gente nunca passou por isso. Então, a gente tem que agir diferente mesmo. Porque se fosse uma situação que a gente já tivesse vivido, a gente podia agir como a gente sempre agiu. Talvez tenha dado certo em outras épocas. Agora, o que precisa da nossa vida diante do Senhor é extraordinariedade. O livro de Ruth fala muito sobre isso, né? Da extraordinariedade de Deus, daquilo que, de repente, a Noemi se vê sem os filhos, sem o marido, né? E ver 3 viúvas ali num contexto totalmente diferente de uma viúva hoje. A viúva não tinha direito a nada, e de repente ela olha para o próprio nome dela, que dá a identidade dela, perde a total identidade. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. E de repente, essa mulher, ela avista a extraordinariedade de Deus, colocando o seu próprio neto, Obed, no colo ali. A provisão do Senhor chegou àquela casa. Então, é isso que a gente tem que crer, que a provisão de Deus, ela vai chegar, mas ela vai chegar quando a gente abrir os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo no meio da tempestade. Casamento não é tarefa para preguiçoso. Casamento é tarefa para gente disposta, para gente que tem coragem, para gente que tem disposição. Vir com preguiça, a coisa não vai rolar, não. Eu lembro que há um tempo atrás comecei a aconselhar um casal, já faz tempo até. E eles vieram para uma conversa, eu percebi que eu precisaria de mais tempo com eles e pedi para que naquela semana, que separava um encontro do outro, eles lessem o capítulo 1 de Gênesis. Só isso, não pedi nem para ler junto, para ler separado, ler cada um no seu tempo, ler cada um na sua hora. Num primeiro momento eu peço isso para vocês. Uma semana depois eles voltaram, conversa daqui, conversa dali, vai chover, não vai? E aí, gente, como é que foi a leitura de Gênesis? Ah, então, pastor, a gente não leu. Pô, se o camarada em uma semana não leu um capítulo da Bíblia de 30 versículos, ele não está a fim de trabalhar pelo casamento dele. Ele não está a fim de pagar o preço. Então isso exige mais trabalho ainda da gente, porque isso vai passar, queridos. Vai passar em nome de Jesus. E quando a gente estiver do outro lado disso, nós seremos transformados. Eu não posso perder a oportunidade para que isso aconteça no meu casamento também. E só para eu terminar a minha ideia, eu tinha dito que eram 2 coisas. A segunda é bem importante, eu preciso dizer porque é o que Deus está colocando no meu coração. Mas talvez essa pandemia, esse tempo de isolamento, de quarentena, seja uma grande oportunidade que Deus está dando para você, meu querido, de romper com algum ciclo do pecado na tua vida. Viu? Deixa eu dizer isso para você com bastante temor, tá bom? Vou exemplificar da seguinte forma. Pode ser, por exemplo, que você estivesse vivendo antes do isolamento um adultério. E agora, com o isolamento, você não pôde se encontrar com a pessoa com quem você vinha adulterando.
Será que não é o tempo de Deus para você parar com isso? Mas isso é um exemplo. O mesmo se aplica, por exemplo, a uma vida de mentira, de engano, de traição, de manipulação emocional, de tantas coisas que o isolamento fez com que você precisasse parar. E será que essa não é uma oportunidade que Deus está dando para você de dizer: Senhor, me perdoe, onde é que eu estava com a cabeça? Deixa eu parar com essa história e deixa eu recomeçar com a minha família, com a minha casa, com o lugar onde Deus me colocou, onde Deus me plantou. Viu? Amém, pastor Arthur. Nós cremos nisso assim também, né? Nós cremos. Uhum. Grande oportunidade. Para nós temos entendido isso assim, né? Uma grande oportunidade. Sabe que desde que eu me converti, e isso vai fazer 19 anos, eu sempre fui muito ativo no reino, né? Desde que o Senhor se revelou para mim, fui muito ativo sempre, principalmente com as obras sociais. E agora Deus a palavra que eu uso é: Deus me cerrou dentro de casa. Glória a Deus por isso. Eu não tenho culpa nenhuma, não tenho nenhuma condenação sobre mim, porque eu não estou saindo e não estou fazendo nada. Porque Deus me parou dentro do meu lar. Deus parou dentro da minha casa, né? Hoje nós estamos aqui com a minha sogra, que é a mãe da Fábio, que teve 3 AVCs, né? E hoje a Fábio sai para trabalhar e eu fico cuidando dela em casa. Né? E aí esse cuidado não é pouca coisa, porque daí eu tiro ela da cama, eu dou banho nela, eu visto ela, eu dou café para ela, eu faço um devocional com ela, né? Ou uma das meninas fazem. Então tem coisas novas nesse tempo que Deus está gerando a partir dele sempre, mas coisas novas a partir dele dentro de nós, coisas impressionantes. Né? Coisas impressionantes. Exatamente. Eu acho que dentro de nós, porque a nossa cobiça, pastor, ela está dormente, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas nas nossas redes sociais você não vê as pessoas bem-sucedidas tirando foto das suas viagens com seus carrões. Mudou um pouquinho o layout do nosso Facebook, do nosso Instagram ultimamente. Né? O pessoal fala meio que sobre política, sobre coronavírus, mudou. Então, assim, quando eu paro de olhar para fora dos meus muros, eu paro de cobiçar aquilo que está fora, eu tenho que olhar para mim. Então, esse isolamento, ele fez com que, em primeiro lugar, eu parasse de olhar para fora, porque está todo mundo na mesma situação, ninguém está podendo viajar, ninguém está podendo passear, e ninguém está podendo se exibir. Né? Então, eu paro com a minha cobiça, ela fica dormente, porque a cobiça ela está dentro de nós, ela dorme. E aí, o que eu faço, então? Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim e eu tenho que olhar para minha família, eu tenho que olhar para minha casa. Enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando muito a respeito do azeite. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala do azeite da viúva? E tem uma parte na palavra que diz assim: ela pegou as vasilhas e ela fechou a sua porta. E quando ela fechou a sua porta, o milagre aconteceu dentro da sua casa com as suas portas fechadas. Será que Deus não quer falar nada conosco a respeito disso, com as nossas portas fechadas? Deus quer cuidar de nós. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim: entra no teu quarto e fecha a tua porta. O secreto para o Senhor é muito importante, porque é no secreto que ele vê o arrependimento sincero do nosso coração. É no secreto que ele vê coração quebrantado, joelho dobrado. Ele vê o intento do nosso coração, ele vê o nosso choro sincero. Ele vê o nosso coração quebrantado na presença dele. Então, Deus está tratando conosco no secreto. Deus quer cuidar de nós. Deus não quer que a gente fique olhando para fora dos nossos muros, enxergando grama do vizinho, que é sempre mais verde que a nossa. Porque o vizinho também tem problema, não existe lar perfeito. Grama sintética. Né? Não existe lar perfeito. Quando a gente olha para dentro e olha para nós, a gente vê que existe vida aqui dentro, vida abundante. Todo mundo tem biologia. Mas o cristão tem Zoe, vida abundante.
Todo mundo tem vida. O cristão tem zoe, vida abundante. E é essa vida abundante que Jesus quer fazer jorrar de dentro de nós. Amém. Nós cristãos somos muito tímidos com relação àquilo que Ele está fazendo em nós. E é por isso que eu louvo a Deus pela internet, porque quebra essa barreira geográfica, né? E faz com que pessoas que são desconhecidas e passam a conversar a respeito do Evangelho para mais, né? Para milhares de pessoas. E aí eu quero já pedir para você está ouvindo essa live? Você está se sentindo abençoado com isso? Compartilha essa live com outras pessoas, né? Faz com que esse amor do Senhor se espalhe. Esse é o tempo de semeadura, gente. Semeadura. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para colocar, né? Botar posição. Nós somos cristãos, nós defendemos a Cristo, nós estamos aqui com famílias que são imperfeitas, mas quando eu olho para a perfeição de Cristo, eu consigo olhar o meu esposo através das lentes de Cristo e continuar e caminhar. E assim, eu penso que uma grande lição disso tudo também, em relação à família, está ligado à valorização daquilo que Deus tem dado para nós. E algumas coisas a gente só valoriza no susto. A gente, logo que isolou tudo, a gente está em casa desde o começo e tal. Mas assim, nas últimas semanas a gente deu aquela relaxada aqui, né? Pelo menos nós aqui e tal. Até a gente ficar sabendo de pessoas bem próximas que estão com casos suspeitos. E alguns até já confirmados. Agora é máscara para todo lado. Né? Algumas lições na nossa vida a gente só aprende assim. E nossa palavra, nosso desejo, nosso encorajamento para os casais hoje à noite, para todos aqueles que estão agora ouvindo e vendo a gente, é para não deixar para dar valor para aquilo que Deus tem dado para você depois que o tempo passa. Aqui em casa a gente aprendeu uma filosofia, desde que a gente casou, graças a Deus. Toalhas bonitas de banho são as que a gente usa. Se vocês vierem visitar a gente, que vocês vão usar as feias. Toalha de mesa, abordada, aquela linda, a gente põe na mesa todo dia. Copo de requeijão é para visita. Copo bonito é nosso. Prato, aparelho de jantar, a gente usa todos os dias na mesa. Quebra, as crianças derrubam, vai lavar, estraga uma taça. O tempo passa, você recupera ou não recupera, não é tão importante assim. O que é importante é você dar valor para a pessoa quem Deus colocou do teu lado. Porque muitas vezes o casal fica nessa loucura de não, vou guardar tudo para quando vier uma visita, a visita nunca vem, e você fica guardando as suas coisas por um tempo que nunca vai usar. E eu digo isso de experiência assim bem real, bem pessoal, eu conto isso no capítulo 6 do livro, nós compartilhamos isso no capítulo 6, que é o fato de eu ter perdido minha esposa. Eu fui casado por 11 meses, eu me casei no dia 9 de janeiro de 99, e fiquei viúvo no dia 3 de dezembro do mesmo ano. E eu aprendi essa experiência do luto, da perda de uma pessoa importante na minha vida a duras custas, a duras penas. E vivi quase 4 anos de luto, de dificuldade, de recuperação, onde muitas coisas passaram a fazer sentido para mim depois. Então, quando Deus restaurou a minha vida, quando Deus me tirou do luto, quando Deus me levantou daquela situação difícil, quando Deus renovou o meu coração e presenteou a minha vida trazendo a Cris, antes da gente casar, eu já dizia para ela que as coisas simples, pequenas do dia a dia, as celebrações, a gente não pode perder. As pequenas celebrações. As pequenas celebrações, porque os casais, pastor, pensam que celebrar é ir para Paris. Estou fazendo aniversário de casamento, vou comemorar na França. Cara, deixa disso, para de bobeira. Quando namorava não tinha nada disso. Chama essa esposa bonita, abençoada que Deus te deu para celebrar da maneira que Deus preparar para você. Pode ser um passeio na praça da cidade, no shopping, no cinema, na lanchonete que vocês foram pela primeira vez, sei lá, em casa, nesse período de isolamento, né, que não dá para sair, mas celebrar. Esse período passou o aniversário da Cris, a gente encontrou nossa maneira de celebrar aqui. Porque a gente aprendeu, eu particularmente, a duras penas,
debaixo do luto, desse peso tão grande sobre um jovem de 22 anos na época, quanto que é importante a gente valorizar e celebrar as coisas que Deus tem dado para a gente no dia a dia. Quantas e quantas bênçãos Deus tem dado para a gente. Então, quando a gente está vivendo um momento como esse do isolamento, é mais do que oportuno e urgente da gente dar valor para aquelas coisas que Deus tem nos dado. Talvez a gente não tenha dado valor, não esteja dando. E o meu desafio até para você se for o caso, anote. Pegue uma folha de papel, uma caneta e comece a anotar aí. Coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Valores da sua esposa. Valores do seu marido. E se você puder verbalizar isso, aí você, cara, tirou nota 10, viu? Se você anotar, você já vai conseguir entender. Mas se você conseguir verbalizar, falar para sua esposa, para o seu marido, os valores que ele tem, para os seus filhos, reafirmando a vida dos seus filhos, não só emocionalmente, não, com palavras de motivação, mas espiritualmente, reafirmando a identidade deles em Cristo. Eles são filhos amados, eles foram comprados por alto preço, a vida deles pertence ao Senhor. Na rota eles podem ter até alguns caminhos difíceis, mas eles são do Senhor, eles foram comprados por um preço muito alto. E se a gente conseguir exercitar isso, vai fazer uma diferença tremenda na vida da gente. Eu falei esses dias, a gente estava conversando em casa e eu ouvi uma expressão que me marcou tanto, eu queria dividir com vocês essa expressão. Nós temos que seguir os exemplos de Cristo, né? A palavra diz que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso descanso, é o nosso Shabá, nele nós podemos descansar. Então, eu queria convidar você que é casado, está nos ouvindo agora, você tem sido o descanso do seu cônjuge? Você tem sido o sábado do seu cônjuge? Eu quero ser o sábado para o Arthur. E eu tenho certeza que ele quer ser o sábado para mim. Onde eu olho para ele e encontro descanso. Eu encontro alguém que eu possa me debruçar e muitas vezes chorar e encontrar abrigo. Eu quero ser esse abrigo para o meu cônjuge. Então eu queria que você, assim que terminasse essa live, você que está nos ouvindo, ore ao Senhor e peça isso, não para que seu cônjuge seja seu sábado, mas para que você seja o sábado do seu cônjuge. Fantástico isso. Amém? Eu tenho ministrado um pouco sobre Ezek Negdo, que é a expressão quando Deus vai fazer, quando ele diz, né, para Adão que não era bom que ele ficasse só, e ele faria, então, a Ezek Negdo, que só existe biblicamente 7 vezes essa expressão. Foi a palavra que eu trouxe ali ao casamento da Vicky e do Breno, que o Breno estava ganhando ali uma Ezek Negdo, né? Que são 7 expressões que biblicamente Deus fala dele mesmo. Deus está falando dele mesmo. Eu estou fazendo uma Ezek Negdo para você, Adão, para você cumprir o seu chamado. Eu estou fazendo a mim mesmo para você. Então isso é muito forte do que nós estamos falando e profundo demais, né? E a gente chamou vocês assim para não falar nada mesmo. Nós queremos beber da água que está vindo da água. Né? É muito bom, a gente fala, mas como é bom a gente chamar alguém para ficar ouvindo. Né? A gente é tão sugado. Né? Tem alguma pergunta? Falar alguma coisa? Tem que parar um pouquinho para ouvir também. Então, é muito lindo assim, né? Ouvir e ver que Deus está falando as mesmas coisas, que Deus está movimentando a nossa vida em prol um do outro mesmo. Hoje a Fábio só me mandou uma mensagenzinha ali, acho que no meio da tarde, quando ela estava prestes a chegar em casa, dizendo assim, eu te amo muito. E eu correndo aqui em casa com os filhos, com a avó, com o Josué, 3 aninhos, né, bombando com toda a força. Nós chegamos a botar uma cama elástica aqui, Arthur. Uma cama elástica para ele pular. Ele está proibido de sair da cama elástica. Muito legal. E essa mensagem, assim, né? Porque eu sei de onde é que vem, eu sei qual é a profundidade disso, eu sei qual é verdadeiramente a intenção dela. E isso abastece a nossa vida, isso gera força em nós, essa cumplicidade, esse amor mesmo que Deus propôs para nós uma aliança, né?
Deus propôs uma aliança de verdade, de amor, de compaixão, aonde ele mesmo diz que o homem ame a sua esposa como eu amo a igreja. Isso é profundo demais para nós. Mas é possível, se Jesus falou, se há um exemplo para nós divino, se há um sussurro de Deus para nós em relação a isso, é porque é possível. Só nós precisamos, e aí é o ponto assim que eu falo daquilo que eu tenho ministrado, é que eu creio que esse tempo também foi para desligar muitos automáticos ligados. É verdade. Automático na nossa vida ligado, uma rotina que nos pegou, o mundo capitalista que veio e apareceu para a nossa vida, e aí os tempos de Noé nos pegaram, né? Comiam, bebiam, se davam em casamento e não conseguiam ver que a arca estava sendo construída. Sabe, pastor, todos nós temos o nosso balde de afeto, tá? O nosso balde de afeto é todas as vezes que eu me sinto amada e o meu cônjuge se sente amado. Nós já fizemos uma pesquisa e, assim, a gente já faz encontros de casais há muito tempo. Todos os encontros de casais, a gente faz uma pesquisa com os casais para que a gente colha informações e essas informações, através dessas informações, a gente joga as palestras de acordo com as necessidades dos casais, tá? Sabe o que mais os homens querem das mulheres? Ser beijado, ser acariciado, se sentir amado. Antes isso era uma necessidade da mulher. Hoje, o que nós estamos percebendo é uma necessidade do homem. Então, quando a mulher consegue se expressar, porque a mulher hoje ela é multitarefas. Ela está trabalhando fora, ela trabalha em casa, ela tem os filhos, ela está na igreja, ela faz trabalho social e ela dá conta disso. Ela é multitarefa. Mas nessa multifaceta da mulher, às vezes a mulher que é casada, ela se esquece que ela tem alguém que ela precisa verbalizar que ela ama e que ela precisa dizer. Então, assim, enquanto o senhor estava falando, ela disse para mim que me ama, o balde de afeto do senhor encheu. A partir do momento que esse balde de afeto enche, a minha irritabilidade cai, porque eu me sinto amado, aquela sensação de pertencimento, eu pertenço a alguém, alguém me pertence. Então, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa também se sinta bem do meu lado. O que acontece? Quando o balde de afeto da gente está baixo, a minha irritabilidade com o outro aumenta. E aí gera entre os dois uma grande competitividade. Quem dá a última palavra? E vira um ciclo insano de quem quer ganhar e quem quer falar primeiro. Então, essa palavra do Senhor, ela me disse eu te amo, e dá para sentir que, puxa, foi importante. Isso é importante para o casal. Muitas vezes falta para o casal essa necessidade de verbalizar aquilo que sente. E para que o balde de afeto ele comece a encher, porque as coisas vão acontecendo e esse baldinho vai esvaziar. E ele esvazia de uma forma muito rápida, né? E para a mulher, esse balde de afeto, ela quer sentir, né? Pelo menos nessa pesquisa que a gente fez, ela quer sentir que o homem, ele é o líder da casa. Nós estamos vivendo uma geração de homens muito bananas. Homens que foram criados com a mãe, sabe? A mãe dando tudo. E não são líderes da sua casa. E às vezes a mulher que precisa ficar falando, você pagou tal conta, você jogou o lixo, você fez isso, ela cansa.
de tomar as rédeas. No fundo, o que ela quer é alguém onde ela possa encostar o peito e essa pessoa dizer assim, vem cá, eu vou cuidar de você. Eu vou encher seu balde de afeto. O que é que você está precisando? Só que aí é importante que a gente saiba o que é que enche o nosso balde. Porque tem muita mulher e muito homem que não sabe o que enche o balde. Não sabe o que precisa para se sentir satisfeito e pleno. Por isso que tem tanta gente procurando outras coisas fora do casamento. Porque não sabe, é uma insaciedade. Então eu preciso olhar para mim e falar assim, peraí, o que é que me dá satisfação e prazer? E buscar isso no meu cônjuge e verbalizar isso para ele, olha, a minha forma de amar é dessa forma. Você está satisfeito com essa forma? Não. Então vamos lá, vamos chegar num acordo? Porque a gente traz da nossa família de origem, pastor. Sabe, Fabi? A gente traz da nossa família de origem algumas coisas, vícios, que a gente vai trazendo para a nossa atual família. E aí é um novo começo. Eu preciso me atentar e entender que ele tem uma forma de perceber as coisas e eu tenho uma forma de perceber as coisas. No fundo, o que a gente precisa é saber verbalizar. Tá falado. Amém. Graças a Deus, não, é isso mesmo. A gente... isso tem me ensinado um pouquinho, parar um pouquinho mais, sabe, Cris? Como é bom ter esse coração ensinável, né? A gente se humilhar diante da potente mão de Deus mesmo e saber o quanto nós precisamos aprender com as oportunidades que Deus tem criado. E essa é uma grande oportunidade de viver Romanos 8,14, que é ser guiado pelo Espírito de Deus, de voltar à origem, de voltar à oração, ao devocional, às palavras amorosas, a compaixão, a ter tempo de qualidade, de dar presente, de tudo aquilo que fala do simples. E quando a gente se refere a Jesus, a gente vai olhando, ele diz assim, Zaqueu, te desce depressa que me convém entrar na tua casa, mais uma vez a casa. Né? Que aí diz que ele se levanta e com certeza estavam sentados à mesa. E aí Zaqueu já se arrepende de uma forma extraordinária, né? Uma forma assim impressionante, só com a presença daquele que é. Então a gente tem aprendido tanto nesses últimos dias assim de termos uma vida muito mais simples em Cristo, mas muito mais poderosa naquilo que diz respeito a quem nós somos mesmo em Cristo nesse tempo. E o evangelho é simples, né, pastor? O evangelho é simples, a gente que complica o evangelho. É isso, Cris. É isso. É isso mesmo. Mas graças a Deus, eu sei que o pastor Arthur ele tem um compromisso aí já, né? E, graças a Deus pela vida de vocês. E nós falta 1 minuto e 50 aqui para acabar. E eu gostaria que vocês orassem por nós, assim, né? Tem alguns irmãos, algumas famílias aqui assistindo nossas. Eu sei que tem algumas ovelhas de vocês, né? Eu até trouxe algo que nos chama aqui, né? Olha que bonitinha. Né? Tem algumas ovelhas aí. Então, eu queria que vocês orassem aí por nós e por esses amados. 1 minuto e 20. 1 minuto e 20. Legal. Deixa comigo. Dá a mão para o seu querido aí, para a sua querida, viu? Onde você estiver, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, espalha essa palavra no coração de muita Amém. gente hoje à noite e espalha com o sopro do Espírito que transforma, que reaviva, que refaz, que dá um ânimo novo, ó Deus, para aquele casamento que está desanimado, apagadinho. Ó Pai, em nome de Jesus, hoje à noite traz um alento novo, Amém. uma palavra nova, uma esperança para o coração dos meus irmãos e irmãs. Fortalece, ó Deus, os nossos casamentos. Fortalece as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Cuida de nós, ó Deus, para que depois que tudo isso passar, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento conjugal esteja ainda mais fortalecido na Tua presença e na Tua graça. Amém. Abençoe a todos os que acompanharam a gente hoje à noite nessa live. Abençoe, ó Deus, a vida e o ministério do pastor Andrews, da Fabi, da Igreja da Brasa. Senhor, tem misericórdia, põe a Tua mão sobre os Teus servos. E em nome de Jesus, que sejam cada dia mais
instrumentos usados em tuas mãos. Amém. Guarda-nos do mal, supre todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém, meu Deus. Amém, 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 Jesus. amém.